com o Rafael Tomás, da agência Marquicom, aqui da cidade de Americana, interior de São Paulo. Boa noite, Rafael. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Então, vamos já para as perguntas. Como você percebeu que a publicidade era a sua área de trabalho? Bom, eu não me lembro do momento exato, eu não me lembro do momento em que eu resolvi me tornar publicitário. Na verdade, eu acredito que eu fui aproveitando as oportunidades que foram surgindo e essas oportunidades acabaram me trazendo para esse caminho de me tornar publicitário. Seu plano de vida era ser publicitário ou tinha outra carreira em foco? Na realidade, eu tenho a minha primeira formação em letras, então eu não... Em nenhum momento passou pela minha cabeça, eu confesso, me tornar publicitário. E tentar saber qual vai ser a sua profissão aos 17 anos, quando você entra na faculdade, é um pouco complicado. Por outro lado, eu acredito que essa empolgação de um jovem de 17 anos abre possibilidades para você se tornar qualquer tipo de profissional, desde que esteja dentro dessa área. E no caso, estudando letras, eu acabei aproveitando essas oportunidades, como eu disse, me tornando publicitário. Poderia nos contar um pouco sobre a rotina de trabalho? Legal. Basicamente, como todo emprego, né, você chegar no trabalho todas as manhãs, tomar um bom café, né, uma boa xícara de café, sentar na mesa de trabalho. No caso de uma agência que permite um pouco mais isso, colocar um fone de ouvido com uma música legal e trabalhar. No caso da redação, né, que eu trabalho mais ligado à parte de redação, é essa coisa de fazer texto, pedir opinião, às vezes ser rejeitado, às vezes ser aprovado, saber ouvir as críticas, conversar bastante sobre isso, ler muita referência e refazer os textos e sempre escrevendo e lendo muito. Qual o procedimento adotado pela agência para atender as expectativas dos clientes? Basicamente, conhecimento, foco, muito processos minimamente definidos e transparência, né? Porque assim a gente consegue tanto dar liberdade para a criação, para as pessoas criativas da agência, quanto controlar e assegurar a assertividade do trabalho e o cumprimento dos prazos e toda essa parte mais burocrática e mais complexa. Uhum. Conte-nos um pouco sobre a história da Marquicom e como está estruturada. Bom, a história da Marquicom é parecida com de muitas agências que a gente vê pelo Brasil e imagino que pelo mundo, né? Que basicamente são alguns amigos que estudam publicidade que têm um sonho comum de abrirem uma agência, né? E com eles não foi diferente, com os donos da agência não foi diferente, e uma coisa que eles tinham em comum também, além desse sonho, era a determinação de fazer com que isso fosse algo grande e o foco no resultado dos clientes. Assim eles conseguiram, hoje a empresa já tem 18 anos e vários clientes de expressão, e um cliente de expressão sempre atrai novos clientes e isso ajuda muito no crescimento da agência até hoje. Quais são os principais clientes ou anunciantes atendidos pela Marquicom? A agência tem um número bem grande de clientes atendidos, né? E citando alguns, a gente atende a P&G, né, a Procter & Gamble, que é detentora de várias marcas de expressão como Always, Pampers, Head & Shoulders, Pantene. E a gente atende também o Grupo Legrand, que também tem algumas marcas como HDL, Daneva, Biticino, Lorenzetti, entre outras marcas. Mas a gente também atende Ipiranga Lubrificantes, a gente atende, falando mais regionalmente, por exemplo, Cacilmara, lojas Cacilmara, a gente atende a Semara Loteamentos e Suzano, papel e celulose a gente atende também. Tem vários clientes aí, tanto regionalmente quanto de expressão nacional e até mundial. Qual a formação dos profissionais que são contratados pela agência? Profissionalmente, a agência procura sempre por pessoas que têm um grande interesse em comunicação. Não necessariamente, inclusive esse é o meu caso, pessoas que tenham formação em comunicação, né? Mas o interesse tem que ser sempre voltado para a comunicação. Agora, no que diz respeito às pessoas, eles estão sempre atrás de pessoas com um caráter legal, pessoas que têm interesse, pessoas que estão sempre buscando aprender, esse tipo de profissional. Quais as funções que um publicitário pode exercer na agência?
Dentro da Marcom, basicamente, todas as funções podem ser exercidas por publicitários. Desde da parte administrativa até o atendimento, revisão, redação, design. Então, basicamente é o que eu falei, né? O perfil do profissional tem que ser de bastante interesse em comunicação e ter esse caráter e essa busca sempre por crescer e essa busca pelo conhecimento e de estar sempre melhor. Como é a relação da agência com os clientes e os veículos de comunicação? A relação da agência com os clientes é sempre muito boa. A gente trabalha muito para que não haja nenhum tipo de problema com clientes, com fornecedores. Então, a gente sempre buscou isso e sempre prezou muito por esse relacionamento, tanto com os clientes quanto com os fornecedores. Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de problema, é sempre muito bom mesmo. Qual a situação mais constrangedora que já passou com clientes e como resolveu essa situação? Bom, na Marcom a gente tem um departamento, que inclusive é o departamento no qual eu trabalho, o qual eu gerencio, que é de revisão. Mas não se trata apenas de correções ortográficas, né? A gente trabalha no departamento de revisão para minimizar qualquer tipo de problema, para blindar a agência toda de qualquer tipo de constrangimento ou de problema, como eu falei. Então, eu estou há 4 anos na empresa e eu não me lembro de nenhum tipo de problema que tenha causado algum tipo de constrangimento. Isso eu acredito que seja resultado dessa preocupação de criar inclusive um departamento só para resolver ou para evitar que isso aconteça. Você já passou por algum bloqueio de criatividade? Eu não acredito muito nessa coisa de bloqueio de criatividade. Eu sei que todo mundo tem os seus momentos ruins, essa coisa de dar branco e tal, mas isso não há mistério nisso. É muito simples você sentar, por exemplo, na frente do computador enquanto você trabalha, tô sem ideias agora e tal, buscar referência, conversar com as pessoas ao redor, falar um pouco sobre o seu job, levanta, toma um café, coloca uma música diferente. Eu acho que o bloqueio pode até existir, mas é uma coisa de minutos que pode ser resolvida muito facilmente com uma busca por referência, esse tipo de coisa que eu já falei. Como você se sentiu na sua primeira desaprovação? É fato que ter um trabalho reprovado é um pouco... desmotiva um pouco, né? É chato e tudo mais, mas com o tempo a gente aprende a lidar com isso porque é bastante comum. Mas o fato é que ter um trabalho reprovado, uma peça reprovada, diz que em algum ponto aquilo não está correto. Pode ser uma peça muito boa, pode ser um trabalho muito bom, pode ter um design ótimo, pode ter uma redação genial, mas em algum ponto aquilo não atingiu a expectativa do cliente, ou do seu diretor de criação, ou do diretor de arte. Então, se foi reprovado, alguma coisa tem. Então, realmente é bem complicado quando dá uma desaprovação, principalmente quando é aquele jogo que você pega um carinho, que você quer colocar no seu portfólio depois e tal. Mas, por outro lado, um trabalho não aprovado ajuda a gente a entender sempre mais o cliente, porque você é obrigado a buscar mais informações a respeito. Então, isso mobiliza as pessoas para que elas acabem aprendendo mais e conhecendo um pouco mais do cliente e daquele trabalho específico. Você acompanha outras peças publicitárias para a elaboração de ideias para suas campanhas? Isso é legal porque a gente não faz isso de propósito, de acompanhar. Eu não ligo a TV para falar, cara, vou assistir só comerciais agora. Ninguém faz isso. Mas é um pouco automático. A gente o tempo todo tá tendo estímulos criativos. Não necessariamente para comunicação, não necessariamente pensando em criar alguma peça, você vai buscar referência, isso até acontece, mas o tempo todo a gente está recebendo estímulos criativos. E seja num comercial de TV mesmo, num anúncio numa revista, ou numa mesa de bar, numa conversa, ou alguém contando uma piada, qualquer tipo de coisa, acaba se tornando uma informação que em algum momento te serve de alguma coisa. Então o tempo todo a gente está ligado em ficar ouvindo as coisas e prestando muita atenção nas coisas, porque aquilo acaba se tornando, mesmo que sem querer, um banco de dados criativo de alguma forma. Em toda a sua carreira, o que a publicidade lhe ensinou? Isso é engraçado, né? Porque a agência de publicidade, de fora, ela parece um ambiente muito divertido, muito diferente de todo tipo de empresa e tudo mais, né? E realmente a agência é um lugar
ela tem um ambiente mais leve, é uma coisa gostosa de se trabalhar. Por outro lado, como toda empresa, depende de muito trabalho, muita concentração, muito esforço. Então, a gente vê muita agência com videogame na sala, a gente vê agência com mesa de ping-pong, todo tipo de maluquice, assim, né? Mas é fato que, muito provavelmente, as pessoas não usem a mesa de ping-pong que tem na agência. Até devem usar uma vez ou outra, mas não deve ser com uma frequência muito grande, porque o fluxo de trabalho é tão grande, a responsabilidade é tão grande, e às vezes a pressão é até um pouco maior do que em algumas empresas. Então, o que eu aprendi é que a agência é muito legal trabalhar com agência, é muito divertido, mas é trabalho e é pesado. E que criatividade parece uma coisa meio mágica, né? Eu tô ali trabalhando, de repente eu tenho uma luz e sai um texto sensacional. Mas a gente acredita muito nisso, lendo que as coisas geniais que as pessoas criam, mas o fato é que a criatividade também, como qualquer outro tipo de trabalho, como qualquer outro tipo de coisa que as pessoas fazem bem, ela depende de estudo, muito esforço, muita concentração e de trabalhar. No caso da redação, é sentar na frente do computador, ler referência e escrever o tempo todo. Você gostaria de fazer algum comentário? Falar alguma coisa? Pode parecer um pouco de demagogia, mas eu sinto saudade de quando eu fazia faculdade. E apesar de eu não ter feito faculdade de publicidade, eu fiz uma faculdade, inclusive, eu imagino que um pouco mais chata que a de vocês, que é letras. E eu sinto saudade pela oportunidade de aprender muita coisa e de ter quem oriente a gente a seguir o caminho certo, os lugares certos onde procurar as informações. Isso ajuda muito no trabalho. Hoje em dia, exercendo a profissão de redator, a gente não tem quem esteja do nosso lado para ajudar a fazer isso. Então, o tempo todo a gente tem que fazer as coisas sozinho. Isso é bom também, mas é importante passar pela faculdade para aprender tudo isso. E é interessante dizer também que a Marquicom, ela está sempre... talvez as pessoas não saibam, mas a Marquicom está sempre em busca de pessoas que tenham muito interesse em comunicação e principalmente pessoas que estudem publicidade aqui na região, aqui na cidade. A gente está sempre à procura desse tipo de pessoa. Muitas vezes não existe uma vaga específica na agência, mas se uma pessoa que foi identificada como uma pessoa que tem o perfil que a Marquicom procura vai até a agência, a gente está sempre disposto a dar uma oportunidade para essa pessoa, seja em que departamento foi. Como eu falei, que existe espaço para um publicitário em qualquer departamento lá na agência. Então, assim, é sempre importante vocês sempre aproveitarem as oportunidades, como eu fiz, de aproveitar as oportunidades mesmo na faculdade de letra e me tornar um publicitário, e saber buscar essas oportunidades também e correr atrás, e sempre na faculdade estudando muito, fazendo os trabalhos que tem que ser feitos e tirando o máximo e o melhor que vocês puderem tirar dos professores, que isso é sempre muito importante. Acho que o recado para os futuros publicitários aqui é esse. Obrigada, Rafael, por ter vindo. Estivemos aqui com o Rafael Tomás, da agência Marquicom de Americana, e ficamos por aqui. Obrigada.